Hoje, quarta-feira, e a gente tá aqui recheado de algumas fofocas para contar. E tem uma aqui que tá todo mundo querendo saber, né? Isabelle e Matheus, como é que os dois estão? Porque desde o momento da fofoca ali ter explodido, que coincidiu, né, com o fato do Matheus ter ido lá para o Rio Grande do Sul, desde aquele momento não se viu mais Isabelle e Matheus interagirem muito nas redes sociais. E aí, né, todo mundo está desconfiando. O que está acontecendo com os dois? Porque os dois sumiram. Cadê Isabelle e Matheus? Cadê aquele casalzinho perfeito ali que ninguém está falando mais? Cadê os dois? Pois é, todo mundo está se fazendo essa pergunta. Cadê Isabelle e Matheus? Isabelle não está falando nada. Isabelle realmente não falou mais nada sobre isso. E o Matheus basicamente silenciou depois dessa polêmica toda envolvendo aí o nome dele e tudo o que aconteceu nessa tal fraude aí que ele cometeu. Então, o negócio ainda vai respingar para cima dele. A gente vai te contar mais detalhes aí dessa história. E aí, Felipe Campos deu uma detonada em cima da Maia Massafera. Vocês sabem, né, a história da Maia Massafera, que está aí há meses depois de ter feito a transição, né, de Matheus Massafera para Maia Massafera. E aí, depois dessa transição, tá aí sem falar, não fala uma palavra. E essa semana rolou o papo de que uma pessoa num salão de beleza tinha gravado a voz dela. E aí essa pessoa tentou vender a voz, e aí ela foi parar no hospital por causa disso e tal. Só que a história não é bem assim, o Felipe Campos deu uma detonada nela. E aí hoje ela veio e de fato ela confirmou a história que o Felipe Campos contou e de fato isso não era tão verdade assim. Então a gente vai te contar isso aí também. Tem outras coisinhas aí sobre a entrevista que o Rodriguinho deu lá pro Lucas Selfie, hoje lá no Selfie Service. A entrevista em si, gente, não foi assim, nossa, que grandes coisas, que diferente, tá? Mas teve uma coisa ali interessante que ele falou sobre alguns pontos relacionados ao Davi, alguns pontos relacionados também aos amigos e algumas pessoas que ele sentiu assim que largaram a mão dele. A gente vai te contar tudo isso aí também, né? Enfim, vamos começar aqui também. Tem uma história curiosa, que essa história vem lá da Argentina, né? Eu tenho que contar essa história para vocês, né? Lá na Argentina tá rolando o Gran Hermano. Gran Hermano é a versão argentina do BBB. E essa versão argentina do BBB tá rolando por lá desde dezembro do ano passado. São 7 meses no ar. 7 meses, né? Cansativo demais. Porque eles seguem todo aquele formato original de 1999, que é um formato que previa eliminações a cada 15 dias. Então, é um formato muito longo e tal. E eles encheram a casa com 20 pessoas. Então, é um programa longuíssimo. Bote longo nisso. É horrível demais, assim. Leva muito tempo. E aí, a favorita desse programa chama-se Fúria. Ou Furia, como o pessoal chama em espanhol. E aí a Fúria passou por diversas paredões, passou por diversas eliminações ali, sempre escapava. E aí na reta final, Fúria foi eliminada. Sim, a favorita foi eliminada. E aí os fãs se revoltaram porque a Fúria foi eliminada. E aí sabe o que foi que aconteceu? Foram para frente da emissora, jogaram pedras na frente da emissora, ficaram revoltadíssimos porque na cabeça deles, né, a favorita foi eliminada. Isso sem contar, né, que o Instagram da moça estava escrito lá, campeã do Gran Hermano 2024. A mulher nem tinha vencido ainda o programa, mas já estava se colocando como campeã. Então, tipo, isso me lembrou, sabe o quê? A Deolane em 2022, quando ela desistiu da Fazenda, mas antes de desistir da Fazenda, ela convocou que a família dela fizesse alguma coisa para tirá-la de lá, né?
Porque na verdade, né, a desistência da Deolane não foi assim, ela entrando ali no closet dizendo que ela queria desistir e que ela estava abrindo mão das coisas. Não, o que foi que aconteceu? A família dela, né, já tinha feito ali todo um esquema, foram pra frente lá de onde é produzida a fazenda e tal, e aí fizeram protesto durante a madrugada inteira e tal, e aí em cima disso a irmã dela disse que tinha procuração dela e que ela ia revogar o contrato com a Record, não sei o que e tal. Em cima disso aí a Record basicamente abriu mão e deixou mesmo a Deolane sair do programa. Foi muito semelhante ao que aconteceu lá na Argentina. Então bora ler essa matéria aí, olha só. Fãs se revoltam na porta de emissora após eliminação no Big Brother argentino. Conheça a Fúria Scaglione. Juliana Fúria Scaglione deixou o reality show por decisão popular no paredão acirrado. Esta aqui é Fúria Scaglione, tá? Esta moça aqui. E esses são os fãs doidos na porta da emissora. A eliminação da rodada no Gran Hermano 11, o Big Brother da Argentina, terminou com confusão na porta da emissora. Juliana Fúria Scaglione, uma das participantes mais populares da temporada, foi a mais votada para deixar o reality show após um paredão apertado com Martín El Tino. Seus fãs são chamados de furiosos. Não gostaram do resultado e se revoltaram. Quer dizer, assim, eu vou mostrar depois o vídeo para vocês, tá? Eu não achei, sinceramente, que o negócio tinha sido tão apertado assim, tá? O vídeo lá da eliminação da moça, ela teve 60% dos votos. O outro lá teve um pouquinho mais de 40%, então não foi apertado. Vamos ser sinceros, apertado teria sido se ela tivesse 51% e o outro tivesse 49%. Então não foi apertado, só para começar, não foi apertado. Ela teve 60% dos votos. Mas os fãs não aceitaram de jeito nenhum, né? Aí a Fúria Scaglione lá, ela foi eliminada com 62% dos votos. Ela chegou ao top 6 da edição e tal. E ela era uma das favoritas do programa. E do nada, mas do nada assim, ela saiu do programa e todo mundo ficou espantado pela forma como ela foi eliminada. Então eu vou ter que mostrar o vídeo, né? Porque aqui vocês sabem, a gente trabalha com prova, aqui a gente trabalha com vídeos, aqui a gente trabalha com essas coisas. O povo lá na Argentina ficou pé com relação a moço, o povo lá ficou pé com relação a tudo o que está acontecendo. Então vamos mostrar o vídeo aqui lá na frente da emissora. Olha só, isso foi lá na Argentina. Não aceitaram o resultado. Foi igual, me lembrou mesmo a Deolane aqui em 2022. Igualzinho a Deolane 2022. Não aceitaram o resultado. Não aceitaram o resultado e foram protestar na frente da emissora. Igualzinha a Deolane quando ela não aceitou que a Babi tinha ido para uma roça falsa. Tinha sido escolhida e não ela. Então foi do mesmo jeito que aconteceu lá na Argentina com a Fúria. Tá aí pra vocês verem. Sério mesmo, né? Pra vocês verem o nível de fanatismo que as pessoas chegam nesses reality shows. Não é só no Brasil, tá? Porque muita gente acha que essas coisas de reality show, esse fanatismo todo por determinado participante de reality show é só aqui. Não, isso aconteceu lá na Argentina também. Isso acontece em cima de vários e vários países que produzem esse tipo de programa e tal. E ainda mais na Argentina, que eles não têm na Argentina mais aquela diversidade de programação na televisão que a gente tem aqui. Então aí eles não têm lá, por exemplo, as mesmas novelas produzidas por eles e tal. Então o Big Brother lá tá durando 7 meses. É muito tempo para um programa, 7 meses. Basicamente ainda vai até mais ou menos o mês de julho, metade ali do mês de julho. Praticamente, se uma mulher entrasse grávida no Big Brother da Argentina, ela ia sair dando à luz. De tanto tempo que o programa durou, para vocês terem noção do quão demorado foi essa edição do Big Brother na Argentina. Então, lá causou esse fanatismo mesmo.
fez com que as pessoas fossem lá. Se vocês acham que no Brasil as pessoas são muito emocionadas, vocês estão vendo que na Argentina não é muito diferente. Fizeram até transmissão ao vivo aí para vocês verem de como é que foi lá toda a confusão que se deu na frente dos estúdios da emissora por causa da eliminação da Fúria. Transmissão ao vivo para mostrar igualzinho quando a Deolane foi desistir da Fazenda. Mas eu vou ser sincero, eu achei a desistência da Deolane um pouquinho mais icônica do que isso, né? Porque todo mundo caiu ali em cima da lama. E aí, pelo menos, estava numa rua bem arrumada e organizadinha. Mas lá da Deolane, não. É meio da lama. Meio da lama. Mas, enfim, tá aí para vocês verem como o fanatismo também acontece em outros Big Brothers, não só no Big Brother do Brasil, tá? Acontece em outros lugares também. Só te contando essa história aí, né? Porque muita gente ainda tá nessa coisa aí relacionada do BBB. O BBB na prática não acabou, né? A gente sabe que ainda não acabou. A gente sabe que ainda tem um burburinho ao redor do BBB, né? A gente ainda sabe que as pessoas estão falando as coisas sobre o BBB. A gente sabe disso. E aí teve um papo, não deu tempo de eu falar isso ontem, sobre a Pitel e a Fernanda. Vocês sabem que tá rolando lá no Multishow, Na Cama com Pitanda, né? Aquele programa lá das duas, aquele programa lá que aproveitou a ideia que vinha lá delas desde a época do BBB e tal. E esse programa das duas não é bem um sucesso, né? O programa das duas é meio que um fracasso ali no Multishow. Por conta disso, muita gente apontou ali que uma tá soltando indireta para outra. Numa das entrevistas, inclusive, apontaram que a Pitel jogou uma indireta para cima da Fernanda. E aí que o clima estava muito pesado entre elas e tal. É assim, eu vi o vídeo e não notei tão pesado assim. Eu notei que houve uma indireta. Tá? Mas assim, lá no BBB sempre também rolou indiretas entre as duas. Então até aí eu não achei nada tão assim, nossa, de outro mundo. Mas o público viu sim que tinha alguma coisa entre elas. Então há uns 2 dias atrás, isso pipocou na internet, né? As duas se separaram, as duas não são mais amigas. E aí, Pazinho foi lá e perguntou pra Pitel: ainda são amigas? Tá rolando um estresse? É marketing? Vamos lá ver a resposta de Pitel. Olha só. Bem? Tudo bem. E agora é apresentadora maravilhosa. Deixa que ela é apresentadora. Como é que tá sendo essa repercussão do programa? Não, eu acho... É tudo muito bom, eu acho, em resumo. Porque era algo que eu não imaginava que acontecesse na minha vida. Mas eu tô muito, muito, muito feliz. Eu tô muito feliz com o programa. Eu tô muito feliz com as entrevistas. Eu tô sempre tentando me aperfeiçoar para dar o melhor pro público. E eu acho que tem sido muito bacana de fazer. Me conta uma coisa, tem uma fofoca aí que você e Fernanda estão brigadas. Isso existe? Não, é porque as pessoas elas acham de verdade que a gente não é um indivíduo e querem ver sempre a gente sempre juntas. Mas a gente já tá junta fazendo um programa. A gente tá junta nas redes do Multishow. A gente tá junta na TV. A gente tá junta no Multishow. A gente tá junta no programa. E eu acho que é isso. Não existe briga, gente. A gente tá bem. Não especulem, por favor. Amo vocês. Percebam aí que a Pitel negou que tá tendo briga entre as duas, né? Que as duas já vivem juntas o tempo todo, que estão nas redes do Multishow aparecendo ali e tal, e que agora tá na hora de cada uma ser uma indivíduo, cada uma ter a sua própria imagem, né? Até aí eu não vejo nada demais, afinal, Fernanda e Pitel não nasceram coladas uma à outra. Até aí tudo bem. O grande problema, gente, é o seguinte: Fernanda e Pitel se tornaram conhecidas do público por causa do que elas fizeram no BBB, que foi justamente estarem juntas o tempo todo. Então, uma existe em função da outra. O programa que elas apresentam no Multishow existe porque as duas estão juntas.
Se uma tivesse separada da outra, o programa não existiria. Se a Pitel não tivesse se destacado na amizade dela com a Fernanda, ela também não teria essa oportunidade. Então, uma está ligada com a outra. Eu até entendo que o público faça realmente essa associação de uma com a outra, mas ela precisa entender que ela sozinha não apareceria. Ela sozinha não estaria tendo esta oportunidade. E a Fernanda a mesma coisa. Então, quando rola aquela indireta que acontece no programa, fica assim meio difícil pra gente não pensar que realmente não tá acontecendo alguma coisa ali nos bastidores, que você realmente não tá ali se sentindo um pouquinho desprezada, que você não tá querendo ter um espaço a mais. É normal, inclusive, que você queira ter um espaço a mais. Você tá num programa de televisão que você julga que é seu, inclusive, né? Leva o seu nome no meio. Mas pense assim. Você vai precisar construir a sua própria personalidade sozinha, sem estar associada com a Fernanda, com o tempo. Você não vai fazer isso agora, você não vai fazer isso neste momento. É impossível, inclusive, para você fazer isso nesse momento, porque você está apresentando o programa junto com ela. Então é impossível que as pessoas dissociem uma coisa da outra. Então, Pitel, a melhor coisa que você tem a fazer com relação a isso, se você realmente quer ser a Pitel dissociada da Fernanda, a indivíduo, sem apagar a amizade, obviamente, não é isso que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que se você quer realmente ser a Pitel, a pessoa Pitel, com a sua própria personalidade, você vai ter que esperar primeiro esse programa acabar, você vai ter que dar um tempo ali, você vai ter que fazer suas coisas sozinha, sem ficar aparecendo ao lado da Fernanda o tempo todo. Porque senão, gente, não tem como, né? Você vai estar sempre associada com ela. O mesmo vale para Fernanda. Então, não tem também como a gente não pensar que vocês não estão se estranhando aí nos bastidores e tal. Eu acho que tá rolando um estranhamento, sim. Eu acho que já tá aquela coisa cansativa. Televisão realmente cansa. Quem já trabalhou com isso e quem trabalha com isso sabe muito bem do que eu estou falando. Isso realmente é cansativo e às vezes desgastante até demais. Eu acho que muitas amizades não sobrevivem à televisão, inclusive, né? Se elas conseguirem fazer sobreviver, olha, é muito milagre. Porque até onde eu sei, amizades não costumam sobreviver muito ao assédio das câmeras. Mas, se ela diz que tá tudo bem, né? Eu só vou deixar aqui esse conselho. Espera acabar primeiro o programa, essa temporada aí, né? Se é que vai rolar uma outra temporada. Eu acho muito difícil rolar, mas espera primeiro acabar essa temporada aí, dá um tempo. E aí sim tu começa esse processo de ser a Pitel sem a Fernanda. Só a Pitel. E aí as pessoas vão começar a te conhecer melhor sendo só a Pitel. Porque associada com a Fernanda vai ser sempre enquanto vocês estiverem apresentando juntas um programa. Né? Eu acho que fica meio difícil aí separar uma coisa da outra. Se vocês pelo menos já tivessem começado essa carreira de apresentadoras, cada uma de forma independente, e aí se juntassem para fazer uma coisa juntas, aí era diferente, né? Mas não é o caso, né? É outra história. Mas vamos passando para a nossa outra pauta, que é justamente Isabelle e Matheus. Vocês sabem que eu tenho achado, e eu tenho falado para vocês sobre o que tem acontecido com o Matheus há algum tempo. Vocês sabem que o Matheus, ele passou por toda essa história aí que envolveu lá a fraude na faculdade e tal. Tem gente defendendo, dizendo que ele queria estudar e tal. Tem gente dizendo que ele não devia ter feito isso e tal. Eu sempre vou ser sincero com vocês e a minha opinião é que se o Matheus realmente quisesse estudar, ele poderia ter feito a concorrência com as vagas para todo mundo. Não ia tirar a vaga, não ia tentar tirar vantagem de algo que não era para ele. Mas enfim, né? Isso aí é a minha opinião. Vocês têm a opinião de vocês. Mas enfim, todo mundo quer saber como é que a Isabelle se posiciona com relação a isso. Porque a Isabelle praticamente sumiu. A Isabelle não falou mais sobre o Matheus, desde o momento que o Matheus foi lá de volta para o Alegrete.
Tem mais ou menos uma semana e meia, que o Matheus está de volta lá no Alegrete. Que foi quando explodiu esse escândalo aí dessa história toda. Desde então, eu não vi mais as interações do Matheus com a Isabelle, assim, muito nas redes sociais. A gente vai dar uma olhadinha no perfil de cada um deles, tá? Desde então, eu não vi mais isso, assim, de uma forma tão esfuziante quanto eu via antes. E aí, todo mundo tá se perguntando, como é que está o casamento? Casamento não, né? Mas como é que está o relacionamento dos dois? Como é que anda o relacionamento aí dos dois? E aí hoje, né, todo mundo fez essa pergunta. Isso ficou abalado depois dessa revelação? Ficou abalado o relacionamento deles? Então, sim, aparentemente ficou sim abalado o relacionamento depois dessa revelação aí que envolveu essa história da fraude aí nas cotas. Olha só aí a matéria lá na revista Contigo. Após exposição de que Matheus fraudou o vestibular se declarando uma pessoa preta, vidente afirma que ele e Isabela têm relação abalada e atritos, tá? O Perline aí tá falando de uma vidente que jogou cartas para eles, tá? Mas eu não vou usar única e exclusivamente o Perline como uma fonte para essa informação. Nós vamos olhar o perfil de cada um deles ali, tá? E vocês vão ver que a Isabelle, de fato, tem ignorado muito dessa história. Ela não falou absolutamente nada sobre isso. Toda a exposição da fraude do sistema vestibular em que se declarou uma pessoa preta trouxe duras consequências a Matheus Amaral. Além de sentir a ira do público e ter o seu passado nada louvável exposto em todos os veículos de comunicação, o gaúcho agora enfrenta uma crise em seu relacionamento com Isabelle Nogueira. Os dois estão afastados, cada um em sua cidade natal, e as interações nas redes sociais por parte de Cunhã Poranga reduziram drasticamente. Após acertar inúmeras previsões sobre os rumos do jogo no BBB 24, a taróloga e numeróloga Marcela de Souza, conhecida nas redes como Cela Oraculista, fez a leitura das cartas para o romance dos finalistas do reality show e foi taxativa ao afirmar que o relacionamento sofreu um baque após a exposição do vice-campeão. Aqui mostra alguns desgastes e atritos entre eles desde a exposição do caso de fraude. Precisam ajustar algumas coisas, mas não mostra separação. Eles conseguem passar por essa turbulência porque o sentimento ainda fala mais forte, afirmou a oraculista em consulta aí, ele fala com a revista, né? Então ele vai falando aí sobre algumas coisas. Por conta disso, gente, eu vou agora aqui mostrar para vocês como é que tá de fato a interação dos dois. Então vamos lá no Instagram, né? Porque o Instagram é a rede aonde eles costumam entrar, é a rede aonde eles costumam aparecer. Primeiro vamos começar logo com o Matheus, né? Porque o Matheus, afinal, ele é quem tá ali no olho do furacão. Vocês percebam que o Matheus não apostou mais nada depois que ele chegou lá no Alegrete. A última foto que ele tem aqui foi a foto da viagem, que foi esta foto aqui, que ele trancou os comentários, tá? Essa foto aqui foi a foto que ele trancou os comentários. Lembra lá que eu falei na semana passada? Esta foto foi a foto que, assim, no momento que ele estava viajando, saindo de Manaus em direção ao Rio Grande do Sul, quando a crise explodiu, ele trancou os comentários. Por isso que não tem comentários nessa foto. Por causa disso, tá? Por causa de todas as perguntas que fizeram para ele. E aí ele trancou essa outra foto também aí dos comentários. Ele não falou também mais nada sobre a Isabelle. A Isabelle basicamente também não interagiu mais com o Matheus. E a partir daqui do momento, ó, vamos dar uma olhadinha nos stories do Matheus. Vamos olhar aqui, eu vou olhar os stories antigos dele, ó. Vamos olhar aqui os stories dele, né? Você percebe aí que ele não fez muita menção a Isabelle. Você percebe que ele não tá fazendo muita menção aí, de fato, a Isabelle.
Você percebe aí que ele saiu da casa dele e tal, que ele foi fazer uma gravação, tanto que ele fala, ele cita que foi fazer uma gravação. Então vou mostrar sem som, gente, o story dele, porque tem música, tem essas coisas aí, né? Tá tocando aqui em cima, vocês estão vendo aí o nome da música. Então ele tá gravando, fez umas gravações aí, que vai ao ar lá na TV local de onde ele mora, enfim. O problema aí não é muito isso. Mas percebam que o Matheus, ele deu mesmo, assim, uma diminuída em muita coisa com relação a Isabelle. Porque a Isabelle basicamente não apareceu mais e interagiu com ele. Basicamente a Isabelle ignorou toda essa história, a Isabelle basicamente ignorou tudo o que está acontecendo com o Matheus. E aí, vamos lá dar uma olhadinha na Isabelle, né? Porque já que eu falei do Matheus, nós também precisamos falar da Isabelle Nogueira. Então Isabelle tá aqui, Isabelle falando aí sobre o BBB, Isabelle aqui, as últimas fotos dela, né? Olha aqui, vamos clicar numa das últimas fotos que ela postou, que essa foto foi ontem, tá? Ela tá falando aí do item 16, da alegoria que tá rolando. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo que ela gravou do ensaio técnico lá do Festival de Parintins e tal. Então ela postou essas fotos aí, de como é que as coisas estão rolando e tal. Enfim. Aí você vem aqui nos comentários, todo mundo tá perguntando aí, cadê o Matheus? Por que você não tá falando com o Matheus? Cadê o Matheus? Terminou com o Matheus? Tanto aqui, né, tem até um comentário aqui. Terminou com o Matheus? Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Então todo mundo tá querendo saber realmente por que a Isabelle não tá falando com o Matheus. Então, assim, tem muitos elogios que você tá vendo aí, tem muitos elogios, mas as pessoas estão mesmo curiosas para saber por que a Isabelle não está mencionando o Matheus. E de fato, né, vocês percebem que caiu muita interação entre eles. Isabelle aí nos stories, né, vou mostrar os stories da Isabelle, né, vou para os stories mais antigos aí da Isabelle. Isabelle fazendo maquiagem, Isabelle se preparando aí tudo para os ensaios lá do Garantido e tal. Ó, percebam que a Isabelle não menciona muito o Matheus, né? Isabelle não tá falando muita coisa sobre o Matheus. Aí, eu vou até mostrar o vídeo aí do ensaio depois, tá? Foi só isso aí. Já que estamos aqui, né? Vamos mostrar logo aí para vocês. Ela mostrou isso ontem à noite aí, como é que foi o ensaio técnico lá do Garantido. Vamos dar uma olhadinha aí para vocês verem. Olha só. A gente com o meu grafismo. Nossa, gente, eu me sinto eu, assim, toda linda. Tá aqui o artista da noite, Dieguinho. Está arrasando. Meio atrasado, né, Isabelle? Mas vai dar tudo certo. Provavelmente esse vídeo já tá no feed, é porque deu tudo certo, né? Foi uma grande correria normal, você vai não perder a prática. Lindas essas cores, arrasou muito. Bora lá que já tem ensaio técnico. A gente tem que tirar o som, gente, por causa de direitos autorais, tá? Porque música sempre é um problema aqui no YouTube, tá? Então tá aí a Isabelle mostrando como é que é um ensaio técnico lá do Boi Garantido e tal. Mas vocês percebem que a interação dela, a menção, ela não menciona o Matheus. Matheus não interagiu no story dela. Matheus não marcou. Você percebeu que eu fui lá no story dele. Ele viu que a Isabelle realmente participou do ensaio. Ele poderia ter falado meu orgulho, minha princesa e outras coisas que ele já fez outras vezes, lembra? Pois é, todo mundo tá se perguntando, cadê o Matheus? Por que o Matheus não apareceu mais? Por que ele não mencionou mais a Isabelle? Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que o Matheus, de fato, diante de toda essa crise que aconteceu com ele, vai ficar muito difícil para a Isabelle sustentar essa relação. Pelo menos agora, por hora. Porque, você tem que ser sincero, a Isabelle, ela carrega tudo que vocês estão vendo aí no feed, tudo que vocês estão vendo aí nessa imagem. A Isabelle, ela carrega essa coisa da representatividade. A Isabelle carrega toda essa questão da cultura. A Isabelle carrega tudo isso.
e respingar uma crise agora em cima dela, que de fato não tem nada a ver com ela, é um problema que ela não precisa. Ela não precisa desse problema. A Isabelle realmente não precisa disso. Quem realmente tem esse problema aí, quem é? É o Matheus. Então ela basicamente, te vira aí, cuida do teu problema, vai lidar com o teu problema, não me envolve no teu problema. Então vocês estão vendo assim que a interação deles caiu muito, mas caiu muito mesmo desde o momento em que essa crise eclodiu. Porque até semana passada a interação dos dois era realmente muito alta. Ah, mas um tá na cidade do outro, um tá com a família lá e tal, enfim, um tá em um lugar do outro. Sim, gente, eu entendo que um esteja no lugar do outro, eu entendo que um esteja com a família do outro, eu entendo isso perfeitamente, tá? Mas eu vou fazer essa pergunta para vocês. Vocês que são casados aí, vocês quando vão viajar, vocês passam dias, semanas sem falar com os seus maridos, com as suas esposas? Vocês passam dias, semanas sem interagir com seus maridos, suas esposas ali e tal, ainda mais quando isso é público para todo mundo que conhece? É disso que eu tô falando, tá? A Isabelle e o Matheus, por mais que podem até continuar tendo o relacionamento deles aí de forma privada e tal, mas eles construíram uma relação pública dentro do BBB. O público vai fazer essa exigência para eles. Então, todo mundo está estranhando por que ela não se manifesta até agora com relação a isso. Por que ela não está se manifestando com relação ao Matheus? Por que ela realmente não apareceu até este momento e falou uma palavra que fosse com relação ao Matheus? Muita gente está apostando que terminou. Eu não vou dizer nem que terminou, nem que sim, nem que não, tá, gente? Eu acho que não terminou. Eu acho que a Isabelle está, sim, tentando se afastar da crise, que a Isabelle está tentando, sim, se dissociar aí dos problemas do Matheus. E eu acho que no momento certo ela vai dar um puxão de orelha nele, sim. Eu acho que ela vai falar, eu acho que ela vai cair em cima dele por essa questão aí da representatividade, porque ela é representatividade total. A Isabelle trabalha com isso diretamente, é o que vocês estão vendo aí na tela. Mas não tem como a gente não dizer que a Isabelle está sim fugindo do problema, está sim evitando com que o problema caia em cima dela. A imagem aí está deixando muito claro para vocês isso, né? A imagem está mostrando aí de vez. Isabelle não quer problemas para cima dela. Isabelle simplesmente está fugindo do problema. A Isabelle está focada agora só em concluir aí a sua participação no Festival de Parintins, que ainda faltam, né? Para quem não está antenado com isso, ainda faltam 8 dias, então ela está ali muito antenada com isso. Mas mesmo assim, ainda dava tempo de Isabelle postar alguma coisa ali com o Matheus e dar alguma satisfação pra gente, né, como público. Mas eu acho que ela não vai fazer isso. A Isabelle sabe da gravidade da situação do Matheus, ela sabe da gravidade das coisas. Por isso que todo mundo está se perguntando. A informação que a gente tem é que isso realmente reduziu. Portal Mabel, que é também outro perfil aqui no Instagram, que tem informações deles e tal, estão falando assim, que os dois estão muito fortes e tal, estão muito fortes ali, estão mostrando que os dois estão bem e tal. Mas eu tenho cá as minhas dúvidas, sinceramente, tenho muitas dúvidas de que os dois realmente estejam tão bem assim. Eu acho que isso ficou realmente muito... Tô mostrando aí pra vocês, tá bom? Eu acho que isso ficou realmente muito manchado e a Isabelle não quer ficar marcada com isso. A Isabelle não quer ficar marcada com a imagem do que aconteceu com o Matheus. Especialmente porque isso envolve algo muito grave, né? Então tá aí pra vocês verem toda essa história que envolve a Isabelle e o Matheus. Mas ela ainda vai continuar a ser cobrada para se manifestar. Em algum momento ela vai precisar se manifestar com relação ao Matheus, sim. Até porque, né, de novo eu vou ter que falar do Davi, né? Vocês sabem que o Davi é uma pauta constante aqui no canal, né? A gente fala do Davi quase todo tempo. Então vamos ter que falar do Davi, né? Vamos ter que mostrar o Davi
de novo, vamos ter que falar com o Davi de novo, né? Vamos mostrar o Davi de novo, né? Todo mundo gosta quando a gente fala do Davi, então vamos pro Davi. O Davi colocou nos stories dele que ele estava ali com a Isabelle, olha só. Olha só aí o story do Davi. Ele estava conversando com a Isabelle. E ele postou uma foto aí conversando com a Isabelle. Se o Davi conseguiu postar uma foto de que ele estava conversando com a Isabelle, dando essa satisfação pra gente, poderia ser que o Matheus pudesse fazer a mesma coisa, dar essa satisfação, deixar a gente aqui como público, né, sanar essa curiosidade. Mas eu acho que o Matheus não tá muito afim, né, de sanar essa curiosidade. E por falar no Davi, né, vocês já viram aí que ele alugou a casa, né, olha só. Davi alugou a casa. Davi realmente descobriu um nicho aí para ganhar dinheiro. Nicho imobiliário. Davi conseguiu alugar sua casa. Olha só, vamos mostrar aí o story dele aí, alugando sua casa, alugando a casa. Olha só, alugada de 1º a 7/7. Aí Davi mostrando que sua casa foi alugada por uma semana. Tá aí. Davi, no perfil do Davi. Esse tipo de coisa que o Davi fez, de mostrar um print ali dele conversando com a Isabelle, Matheus podia ter feito, a própria Isabelle poderia ter feito, sanava aí essa dúvida do público e ninguém ficaria se questionando tanto, né? E eu acho que quanto mais o burburinho em cima disso fica, parece que mais ela quer que se fale disso, né? Mas enfim, vamos dar uma girada no nossa pauta aqui, porque tem outras coisas que a gente também precisa falar aqui no canal. Ontem eu falei para vocês da Graciane Barbosa. Lembra lá da Graciane Barbosa? Que ela e o Belo tinham voltado a morar juntos. Pois é. Hoje, esse assunto já apareceu de novo ali nas páginas. Todo mundo estava querendo entender o porquê que ela voltou a morar junto com o Belo e tal. Então vamos falar dessa história toda que envolve aí a Graciane Barbosa e o Belo. Vocês sabem, né, que os dois se separaram, mas ao mesmo tempo não se separaram, né, porque voltaram a morar juntos. Aí Graciane Barbosa ontem confirmou que de fato ela tá morando junto com o Belo. Tem até o vídeo aí para provar para vocês, tá? Então vamos lá. Graciane Barbosa. Tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Em um papo que ela fala aí com a Fábia, ela disse que as coisas aconteceram do jeito mesmo e que ela continua ainda amando o Belo, que ainda continua nesse relacionamento com ele. Aí a Graciane Barbosa bateu um papo ali, ela disse sobre o atual momento da vida dela, depois de se separar do Belo. Então ela disse que não gosta de olhar para o passado, que ela gosta só de olhar para o presente, que ela não quer fazer um julgamento pesado em cima de tudo que aconteceu, e que as coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer, e que agora ela tá só olhando para o futuro, ela tá olhando lá para frente e tal, e que essa é só uma etapa para ela evoluir, para ela se desculpar e entender as coisas aí que ela precisa entender. Ela fala vários clichês aí, né? Que ela precisa ser boa com ela mesma, que um relacionamento de 17 anos venceu muitas questões e muitos pontos, e que ainda tem muitas coisas pequenas para serem resolvidas e tal. E na prática, né, ela confirmou que sim, os dois voltaram a morar juntos, que ainda não voltaram, não reataram o casamento em si, mas estão morando na mesma casa. Lá no Léo Dias, né? O Léo Dias falou o seguinte, para quem viu fofocalizando, mas eu vou reproduzir o que o Léo Dias falou. Graciane e o Belo estão morando na mesma casa e dividindo o mesmo quarto. Então, né, se os dois estão morando na mesma casa e dividindo o mesmo quarto, é porque já tá rolando uma coisinha ali, né? Pelo menos é o que se espera, né? Pelo menos é o que o Léo Dias está querendo fazer com que todo mundo acredite. Então todo mundo ficou curioso em saber, mas por que ela voltou ali? Por que ela voltou a fazer essas coisas? Por que ela estava tão ali decidida a ir embora da casa? Belo estava decidido a ir embora, já tinha até tirado suas coisas da casa. E aí depois se descobriu que ele não tinha tirado era nada, que eram coisas
dos familiares dela e dos familiares dele que moravam na casa. E aí os dois agora estão sozinhos na casa para tentar resolver as suas questões. Então ela conta isso num vídeo, numa entrevista que ela deu ontem, lá num evento que estava acontecendo em São Paulo. Então vou mostrar esse vídeo aí para vocês, da Graciane Barbosa, falando a respeito dessa situação. Então vamos lá para esse vídeo, vamos lá para esse momento aí, desse vídeo de Graciane, ela anunciando que sim, voltou com o Belo, mas não da maneira que todo mundo está acreditando, né? Olha só. A gente tem uma casa, a gente divide, a gente está passando por problemas nessa casa que eu acredito que já tenha saído. A gente tem muitas coisas para resolver, essa parte mesmo financeira e tudo mais. Não é novidade, na verdade, para ninguém que a gente passou por várias polêmicas, vários problemas. Então a gente está se resolvendo, conversando, até coisas que antes a gente não conversava, não se abria, estamos resolvendo. A gente sempre esteve na mesma casa porque a nossa família está lá, nossos cachorros estão lá, não tem como sair e abandonar a casa. Eu fiquei um período em São Paulo, que mas quando estou no Rio, toda a casa que a gente sempre morou, o Belo também está lá, e a gente tem um relacionamento, principalmente de amizade, gratidão, que, gente, é impossível acabar e não tem por que não dividir a mesma casa para resolver os nossos problemas de forma definitiva. Assim, eu disse lá atrás, e o Belo disse também, eu acho que onde há amor, há realmente esperança. Eu não tenho dúvida que a gente se ama muito, que existe muito amor. Eu não sei se esse amor amanhã vai ser um amor de casal, de relacionamento. Eu não sei, eu não posso falar realmente, porque eu não sei. Eu acho que é só o tempo para curar a gente como casal. Mas a amizade, o carinho. Eu vou ser sincero para vocês, eu amei esse conceito de amigos recém-separados, de casal que agora voltaram a morar juntos. Eu amei este conceito, né? Não vou negar para vocês, é um conceito maravilhoso que Graciane Barbosa acabou de lançar, né? Duas pessoas que foram casadas e agora são amigas que estão dividindo o mesmo espaço, né? Tipo assim, é como se cada um, né, não tivesse guardado mágoa, ressentimento um do outro, e aí estão dividindo o mesmo espaço e tal. E ela fala que ela ama o Belo, que ela tem um amor muito grande por ele, porque 17 anos de relacionamento, isso e aquilo e tal. Sabe o que eu acho, no fundo? Mas no fundo mesmo, é que ela quer voltar com ele, aquelas coisinhas de casal mesmo. Mas aí ela não quer admitir, sabe por quê? Porque ela vendeu toda uma história, ela vendeu toda uma ideia de que realmente agora ela precisava se sair de tudo isso, e aí fica meio difícil voltar atrás, e aí agora, né, ela precisa dar essa ideia de que ela tá vamos dizer assim, precisa dar a ideia de que agora ela tá ficando mais madura com relação a esse sentimento e tal. E aí, só que fica difícil, vou ser sincero com vocês, fica difícil viver na mesma casa desse jeito. Fica meio difícil acreditar, né, que isso é só uma amizade. Por mais que você more numa mansão com não sei quantos quartos e um monte de gente ao redor, e que, como o Léo Dias falou, vocês estão dividindo o mesmo quarto, né, então acho meio difícil ser só amizade, mas enfim. Não, eu não estou dentro da casa de Graciane Barbosa e Belo para se saber aonde é que os dois estão dormindo, né? O Léo Dias que contou isso no Fofocalizando. Só estou reproduzindo o que ele falou. O que eu posso dizer, e a minha opinião a respeito é, se ela realmente gosta dele, se ela realmente quer continuar esse casamento e tal, eu já teria resolvido isso de outra forma. Eu teria chamado o Belo e disse que vamos resolver lá o que a gente tem que resolver? Temos problemas? Temos. Você me traiu, eu te traí e tal. Vamos deixar isso pra trás, vamos perdoar, vamos começar de novo daqui por diante, esquece o passado, vamos pra frente. Mas agora também tem que ir pra frente se comprometendo, porque se for pra frente sem se comprometer, não adianta de nada. Eu pelo menos faria algo nesse sentido, não ficaria dando essas respostas meio enroladas aí que ela deu, né? Pelo menos eu percebi que foi meio uma resposta enrolada. E aí, o que vocês acham com relação a Graciane Barbosa e Belo? Será que eles realmente voltaram como um casal? Estão só morando juntos por causa de uma amizade aí e tal? Eu não sei. Eu ainda desconfio muito com relação a essas amizades. Eu desconfio muito mesmo.
Mas enfim, né? Eles que são adultos que se entendam, né? Vamos dar uma girada aí e vamos falar da Maia Massafera. Vocês sabem que a Maia Massafera fez todo aquele procedimento de transição, né? A Maia Massafera era o Matheus Massafera, influenciador que entrevistava famosos, tinha um programa no YouTube chamado Hotel Massafera e entrevistou inclusive Juliette, Rodolfo, várias outras pessoas muito famosas e tal, e sempre com perguntas bem incisivas, duplo sentido, enfim. O cara fez várias e várias entrevistas que viralizaram nas redes sociais. E aí ele passou um ano sumido e quando reapareceu, já reapareceu como Maia. Mas um detalhe estava sendo estranho no meio dessa história toda. Reapareceu calada, sem falar uma palavra, sem dizer absolutamente nada do que estava acontecendo. E aí, todo mundo se perguntando, por quê? Maia fez uma cirurgia para feminizar sua voz. A partir daí, né, toda uma especulação sobre a voz dela. Como é que essa voz dela estava soando? Era realmente feminina? Ficou bonita a voz? Não sei o quê. E aí, essa semana, né, veio de novo essa história da voz aí da Maia Massafera, que é aquela história lá do salão de beleza, que a recepcionista gravou a conversa dela com a Maia e tentou vender o arquivo de áudio lá pro Léo Dias. E aí a Maia teria até passado mal por causa disso, enfim. E aí o Felipe Campos, que tá mais inteirado dessa história há muito mais tempo, né? Porque ele conhece, ele tá bem entranhado nesse círculo aí dos famosos, ele deu uma declaração sobre a Maia Massafera. Ele falou o seguinte sobre a mudança, a transição de Maia Massafera. Maia Massafera fez uma cirurgia que basicamente detonou com as cordas vocais da moça. Na prática, Maia Massafera basicamente perdeu qualquer tipo de emoção e entonação vocal. Ou seja, a voz dela ficou monotônica. É uma voz que não transmite emoção, é uma voz que não transmite nenhum tipo de entonação e na prática você nunca vai entender qual é a intenção do que ela está querendo dizer. Porque vocês sabem, né? A nossa comunicação oral, ela depende muito da nossa entonação, da forma como a gente pronuncia uma palavra, do jeito como a gente fala essa palavra, o som que a gente usa essa palavra. Esse jeito que a gente fala, você vai entender. A nossa voz transmite emoções, a nossa voz transmite uma gama de sentimentos que as outras pessoas vão compreender. Mas a partir do momento que você tira isso, a comunicação fica mais comprometida, né? E aí o Felipe Campos dá uma detonada em cima lá da Maia Massafera. Olha só, vou passar o vídeo aí pra vocês. Olha só. Mas ele está extremamente equivocado. Ele está extremamente equivocado. Todo mundo? Então, fechando essa questão. Maia, mas você acha que acho que ela deve ter feito alguma cirurgia na voz? Ela fez uma cirurgia vocal que não deu certo. Não deu certo. Até porque eu que dei a exclusiva do médico, que é um médico de Curitiba, o otorrino. Você tá indo. Que foi o otorrino que deu. Que não deu certo. Porque a voz dela ficou linear. É verdade. Quando você faz a cirurgia de feminilização de voz, a tua voz fica linear. Então você nunca mais vai gritar, você nunca mais vai ter... A tua voz, ela não vai sofrer... Monotom. A sua voz, você não vai sofrer nenhuma emoção mais. Então, se você quiser gritar, você não vai gritar. Se você falar, oba! Não vai conseguir, entendeu? Então, mesmo assim, volume. Ela ficou linear. Ok. Só que o que eu ouço e o que me passam de informação é que ela não está curtindo essa voz. Então, ou seja, ela vai passar, inclusive, por uma outra avaliação para ver se existe a possibilidade de refazer essa cirurgia. Caramba. Agora, se eu fosse a Maia, eu ficaria realmente com essa voz, porque se já não deu certo, o indício que pode acontecer, e isso dá indício que isso não vai dar bom. Ela vai acabar ficando muda. Vai ficar ficando muda, sem voz. Então, assim, vamos parar, né? Vamos parar com isso. Inclusive eu li essa semana que parece que ela foi parar no hospital, né, Fê? Porque parece que alguém teria gravado
a voz dela desta maneira que você citou, que não está legal. E você acredita E resolveram nisso? publicar. Isso que ela passou mal, ela desmaiou, foi para no hospital com medo que isso acontecesse. Que publicasse. E você acredita nisso? Então, por isso que eu perguntei, isso não é muito marketing? Eu não acredito nessa história. Eu não consigo acreditar. Até porque tudo que a gente está vendo da forma como está se desenhando, ela não é a única travesti do Brasil. Ela quer ser a única? Cadê a história de Léo Áquila? Cadê a história de Nani People? De Silvete Montilla? Cadê todas essas que abriram caminho para que ela chegasse? Grande Silvete. Agora ela quer chegar só de bonita, de cabelão, cheia de grife, como se as outras não tivessem existido? Uma história, né? Heloína dos Leopardos, Márcia Dailin. Cadê todo mundo? Ela é a única travesti do Brasil, Roberta Close. Me desculpa, eu não posso levar isso em consideração. Nada contra a Maia, nada contra a Maia. Mas contra, sim, esse papel chinfrim que ela tá fazendo. Porque se ela passou por tudo isso para chegar agora, falar que eu sou mulher, para fazer esse papelzinho chinfrim que ela tá fazendo, me desculpa, era melhor ter ficado de Matheus. Ele termina o vídeo dizendo que era melhor ter permanecido como o Matheus mesmo, né? Mas ele detona mesmo a Maia Massafera por esse papel que ela vem fazendo, que há muito tempo ela tá calada, ela não fala nada, há muito tempo ela não se pronuncia sobre a respeito do que tá acontecendo com ela. Ela só fala aqueles memes, né? Aquela linguagem, fazendo mãozinha, coraçãozinho, aí fala assim com as mãos e tal. Ninguém entende, na verdade, o que ela quer dizer. E aí ela se comunica por stories, né? Tanto que virou meme agora, ela virou um meme instantâneo. As pessoas só estão usando ela aí para se comunicar como se fosse uma bicha muda. Então, por causa disso, o que foi que aconteceu? Duas coisas hoje, né? Um ex-participante da Fazenda resolveu aparecer ali para ganhar likes em cima de Maia Massafera e disse que ele acha que essa história que envolve Maia é muito ruim você ficar reproduzindo os memes de Maia Massafera. Porque, segundo ele, isso é muito ruim porque ela não é um meme. Sendo que a própria já tinha deixado bastante claro, ela já falou que ela estava curtindo as pessoas reproduzindo o meme dela. Então vejam só, ela própria falando isso, né? Ela própria já tinha falado assim com as mãos. Ela própria já estava curtindo isso, ela não estava criando problema com isso. Mas parece, né, que esse rapaz, que meio que tá querendo se parecer com o Matheus Massafera, quando era homem, parece que ele tá querendo ganhar like em cima dela, né? Enfim, parece que a Deolane tinha razão na época da Fazenda, né? Olha só. Falar que é sério mesmo que vocês estão achando engraçada essa imitação que vocês estão fazendo da Maia, como a garota fosse uma personagem, zoando. Gente, ela é uma mulher, ela acabou de fazer uma transição e ela falou que não tá fácil. A garota baixa o hospital e as pessoas ficam imitando como ela fosse uma personagem. É sinistro, é perverso, é maldoso, parem com isso. Tá feio, gente. Respeita a pessoa. Que isso? Sério mesmo, eu tô abrindo a internet aqui vendo todo mundo imitando, fazendo os gestos dela. Tá feio, é perverso, parem. Não é legal não. Gente, se foi a própria que disse que tava ok, então, assim, a reclamação dele, desculpa, não faz o menor sentido, tá? Se foi a própria que tá curtindo, a própria que achou que era um meme, a própria que achou que as pessoas poderiam fazer isso, desculpa. Isso aí pra mim não é nem argumento, não é nem plausível, inclusive, né? Então, desculpa aí. O rapaz, né, o Alex Galete, desculpa aí o teu argumento, mas não rolou não, tá? Maia Massafera, ela própria já tinha meio que deixado isso claro que pra ela tá de boa, né? E hoje ela se pronunciou depois que o Felipe Campos deu uma detonada nela, né? O Felipe Campos realmente detonou a moça, o Felipe Campos resolveu aí dar essa detonada em cima da moça. Então eu vou mostrar esse vídeo aí do Felipe Campos, da Maia Massafera, deixa eu só encontrar o arquivo aqui, para vocês verem como ela se pronunciou hoje. O vídeo, obviamente, não tem som, porque afinal a moça não fala, mas ela mesma diz ali que ela sim já tem o registro vocal dela, que ela sim tem, e é verdade, que ela não curtiu o que foi que aconteceu lá
com a voz dela. Então vamos dar uma lida aí no que ela falou. Ela vai lá nos stories dela, percebe aí que ela vai nos stories e pergunta o que as pessoas querem saber sobre ela. E a partir daí, né, vejam aí a resposta que ela deu. Olha só, vamos dar uma lida juntas nessa resposta de Maia Massafera. Aí, ó, 3 milhões de views nos stories anterior. Muitas perguntas, mas a maioria é sobre a voz. Olha só, vou falar de novo sobre isso, mas a próxima caixinha que eu abrir, vou ignorar esta pergunta. E aí ela fala que vai ignorar mesmo essa pergunta, né? Então vamos lá ver a história dela lá. Eu quero começar falando sobre que estou ótima e feliz da vida. Sobre a voz, realmente não deu certo, mas graças a Deus, essa cirurgia está entre todas as que eu fiz, a que deu BO, mas eu estou no lucro. Tive que esperar 3 meses para refazer com toda a cautela necessária. Os 3 meses vão finalizar agora e eu já estou com a cirurgia marcada aqui em São Paulo e está tudo ótimo. E aí ela fala, vou refazer aqui em São Paulo mesmo e quando vocês menos esperarem, vou falar, a gente já fiz e tá tudo certo. Alguma dúvida que vocês têm? Por que não falo mesmo assim? A minha voz muitas vezes não sai nada. Sabe quando você está muito rouca e às vezes sai, às vezes não sai? É tipo isso. Então é difícil esperar eu falar no meu tempo. Então eu decidi esperar e falar no meu tempo. Cada um tem um tempo. E vou falar uma coisa e não me leve a mal, não. Mas eu estou fazendo muito bem, está fazendo muito bem para mim, não estar falando muito, aprendendo a meditar, a não falar merda, a falar só o necessário. E eu ri absolutamente muito esses dias vendo vocês me imitando. Continuem assim. Dica, leve isso para a vida. Quando sentir uma energia estranha, beijinho no coração e fui. Então vocês percebam aí que ela disse que tá ótima e inclusive ela termina o story imitando aí, dizendo pro povo fazer isso, né? Então ela já mandou uma mensagem ali direto pro Alex Galete dizendo que tá tudo bem, que as pessoas podem imitá-la, que ela não tá irritada com isso e que isto não é crueldade com ela e que ela confirma a história que o Felipe Campos contou de que a cirurgia não deu certo e que ela vai passar por um novo processo. Na minha opinião, eu vou ser sincero, eu acho que ela não devia refazer essa cirurgia. Eu acho que Maia não devia fazer. Eu acho que ela devia corrigir o que precisa ser corrigido, tá? Porque se ela diz que a voz não tá saindo legal, precisa corrigir. Mas ela tá correndo o risco de ficar muda para sempre. E aí realmente vai ser complicado, né? Ficar muda para sempre. Realmente vai ser muito difícil você passar o resto da sua vida sem você poder falar uma única palavra. É muito difícil, é complicado, porque a fala, a voz, é o nosso maior instrumento de comunicação, né? Aí é complicado a gente não poder falar muita coisa. Mas tá aí a polêmica do dia, né? Que teve gente tentando ganhar hype em cima e ela, ó, disse que não tá nem aí pra isso, né? Deu logo ali uma estancada no Alex Galete. No fim, a Débora e a Deolane meio que estavam certas sobre o rapaz lá dentro da Fazenda, né? Mas vamos só pra gente terminar aqui. A Fazenda. Todo mundo tá especulando aí sobre a Fazenda. Como é que tá a Fazenda? O Carelli ontem perguntou assim, quem ele queria, quem o público queria lá da Grande Conquista para a Fazenda. E grande parte das respostas foi nenhum. Que o público realmente não queria ninguém da Grande Conquista na Fazenda 16. E sinceramente, melhor não, Carelli, tá? Não faz isso. Não coloca ninguém da Grande Conquista. Já tá cansativo pra gente assistir a Grande Conquista. Não coloca ninguém lá da Grande Conquista não, tá?
tá chato já, não faz isso, tá? Não coloca, sério mesmo. Deixa lá o pessoal da Grande Conquista, terminou. Se for para colocar, coloca no ano que vem. Mas agora não, tá? Porque já realmente tá chato. E a única pessoa de ex-BBB que eu acho que o Carelli vai colocar vai ser a Lumena. Sabe por quê? Porque a Lumena teve recentemente aí uma treta com a dona Solange Gomes. Lembra lá a dona Solange do sabonete? Então, a Lumena fez um vídeo ali e tal, por causa da história ali envolvendo isso. Rapidinho, gente, eu sei que já passou um pouquinho mais de uma hora, mas rapidinho, só pra gente terminar o nosso programa de hoje. A dona Solange Gomes fez um story no final de semana reclamando ali da cena de sexo protagonizada... Rapidinho. Sobre os últimos acontecimentos que aconteceram. Rapidinho. Ela fez um story reclamando ali da cena de sexo protagonizada pela Lumena lá no De Férias com o Ex. A partir desse momento aí, todo mundo começou a cair em cima de Dona Solange, porque afinal ela era a banheira do Gugu. A partir daí, gente, então todo mundo caiu em cima dela e a Lumena veio a se pronunciar, né? Aí ela disse Dona Solange: é a degradação das mulheres. Infelizmente, as pessoas se prestam a participar de um programa como esse. Nos anos 2000, o nome era Brasileirinhas. E aí, né, todo mundo veio, a Lumena falou, outras pessoas responderam, disseram que era muita hipocrisia da parte dela falar sobre isso e tal. Aí a Lumena fez um vídeo falando que se fosse no passado, na coisa dela, ela até pegava e tal. Aí a Solange respondeu e dizendo: vocês não sabem qual era o glamour de posar numa Playboy nos anos 90, enfim. E aí a Lumena fez um vídeo, que eu vou mostrar pra vocês aí, que foi justamente se pronunciando sobre esses últimos acontecimentos envolvendo ela e a cena de sexo que ela protagonizou no De Férias com o Ex. Eu acho que depois desse vídeo, Lumena tem muitas chances de entrar na Fazenda 16. Olha só. Eu vou fazer esse vídeo como uma forma de desabafo sobre os últimos acontecimentos que aconteceram envolvendo a minha jornada piriguete. Gente, de uma vez por todas, qual é a novidade em relação à subjetividade piranha? Eu tenho uma subjetividade piranha. Eu tenho uma jornada piriguete. E eu tô vivendo isso da melhor maneira possível, porque eu estou em paz. Eu estou em paz. Me deixem ser piriguete, me deixem ter esse reencontro, esse encontro com a minha subjetividade piriguete. Eu sou piriguete, gente. Qual é o problema de ser piriguete? Qual é o problema de você ter uma camada subjetiva que acessa um lado piranha? Eu tenho um lado piranha, gente. Eu tenho um lado piranha. Eu estou em paz com o meu lado piranha. A galera que tá julgando o meu lado piranha não paga as minhas contas. Gente, você me deixa ser piranha? Eu quero ser piranha, gente. Deixa eu ser piranha um pouquinho. Mas ele tá extremamente focado. Eu acho, sinceramente, que isso aí já dá pra ela um passaporte pra Fazenda, né? Eu sei que ela esteve no paiol do ano passado, mas ela não chegou a entrar. Eu acho que agora o Carelli poderia colocar a Lumena direto na Fazenda. Eu acho que agora ela renderia muito, né? Ainda mais depois da cena de sexo, foi bem quente, por sinal, né? Quem não viu, né? Eu até recomendo aí que procure no X. Vocês vão achar essa cena. Quem não tem o Paramount Plus pra ver, tá? Vocês procurem lá que vocês vão achar. Eu acho que ela renderia agora. Mas vamos ver, né? O Carelli ainda não falou muito os nomes que ele quer por lá. Grande Conquista, né? Hoje prova da virada. Eu acho que é o Bruno mesmo que vai vencer essa prova. E aí o Bruno já deixou praticamente claro que ele vai colocar a Lisiane ali na zona de risco. Só que ontem à noite o Caio tava tentando fazer a cabeça dele para colocar a dona Geni, né? Porque ele meio que tá chateado com ela também e tal, apesar dele dizer o contrário. Então, tipo, tá meio assim confuso em quem o Bruno vai colocar. Mas eu aposto que vai ser mesmo na Lisiane. Mas isso eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.